Hoje você vai ver 4 dicas para ter um cultivo indoor avançado que pode te render flores lindas e resinadas, iguais aquelas que você vê no Instagram, flores top, iguais aquelas dos países legalizados, iguais aquelas capa de revista. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Jean Silva e hoje eu vou te falar aqui 4 dicas para você ter o seu cultivo indoor avançado. Então são 4 dicas para realmente quem quer ter um cultivo mais avançado, para quem já está no primeiro passo. Não vai ser as dicas para você ter o cultivo mais econômico do mundo. Aqui talvez você tenha que gastar alguma coisa, talvez tenha que gastar um pouco a mais. Mas eu acho que quem está buscando um cultivo mais avançado já está ciente disso, que vai ter que investir em algumas coisas. Primeira dica de todas: tenha uma boa luz equilibrada com o seu espaço de cultivo. O que seria uma boa luz? Uma luz de última geração. Hoje em dia, as luzes Quantum Boards ou o painel Quantum Bar com o chip Samsung LM301H é um excelente tipo de luz que você consegue ter, então é uma luz muito boa, é uma dessas luzes que você pode ter para ter um cultivo indoor avançado. Então seria uma Quantum Bar ou um Quantum Board. Inclusive eu acabei de fazer um upgrade na minha lâmpada de uma Quantum Board para uma Quantum Bar, e lá na LEDs Indoor você consegue encontrar tanto Quantum Boards quanto Quantum Bars. Se você quiser acessar lá a LEDs Indoor, lá você pode usar o nosso cupom de desconto, que é o Plantando Bem 5. Você ainda vai ter um desconto a mais lá no site deles. A próxima dica é o seguinte: para você ter um cultivo indoor avançado, você precisa controlar a umidade e a temperatura. Os dois, principalmente a umidade, mas também a temperatura. Ah, Jean, quer dizer que se eu não estiver controlando a temperatura e a umidade, eu não posso ter colheitas? Não quer dizer isso. Você até pode ter colheitas sem controlar a temperatura e umidade. Mas se você está buscando ter um cultivo indoor avançado, ter as melhores flores possíveis, você precisa controlar tanto a umidade quanto a temperatura. Às vezes vai estar na umidade e temperatura boa e você não vai precisar controlar, mas às vezes vai estar desregulado. Aí você vai precisar controlar. Por exemplo, se tiver com a umidade baixa, você vai ter que usar um umidificador para aumentar a umidade. Se tiver com a umidade alta, você vai ter que usar um desumidificador ou talvez um ar-condicionado para baixar a umidade. Hoje em dia eu estou gostando mais e recomendando mais o ar-condicionado para baixar a umidade, porque ele é mais eficiente e ele também não aumenta a temperatura e até abaixa a temperatura, né? Faz duas funções. E tem também a questão da temperatura. Se tiver muito frio, você tem que aquecer o grow, usando lâmpadas que esquentam, usando algum aquecedor. Se tiver muito quente, você precisa diminuir a temperatura, usando um ar-condicionado. Então todos esses aí são equipamentos que você pode usar para controlar a umidade e a temperatura. A próxima dica para você ter um cultivo indoor avançado é você ter uma nutrição completa, né? Uma boa nutrição, e você ter fertilizantes adicionais, o que eu chamo de potencializadores de cultivo. Por exemplo, o Big Bud, o Bud Candy, que vão ajudar a sua flor a ficar um pouco maior e um pouco mais resinada. Fertilizante completo, por exemplo, pode ser o Flower Mind, pode ser outros tipos de fertilizantes também de outras marcas, desde que sejam próprios para cannabis e completos. Inclusive, se você quer montar um bom cultivo indoor equilibrado, com a potência da luz certa para o espaço da luz certa, só clicar no link que está aqui na descrição e baixar um e-book gratuitamente, onde você vai ver como montar o seu cultivo indoor com 3 modelos de grow prontos. E a próxima dica é você ter uma boa genética, ou seja, ter uma planta que seja geneticamente boa. É você fazer a seleção genética. Aqui eu não estou falando só de você comprar uma semente de banco de semente. Estou falando de você fazer uma seleção genética. Você comprar 10 sementes, talvez 5 sementes de uma mesma strain, você cultivar elas, selecionar a melhor de todas e fazer clones daquela melhor planta. É você fazer seleção genética mesmo. Isso faz toda a diferença no seu cultivo, porque se você tiver todas essas dicas que eu falei antes, mas não tiver uma boa genética, tiver uma planta de genética ruim, não importa se você tem a melhor luz, melhor temperatura e umidade, melhor fertilizante, sem genética boa, não vai para frente. Beleza? Então é isso. Eu vejo você no próximo episódio. Até mais. Grande abraço e
boas colheitas!